usa quando tu tens um espaço amostral finito, né, ele tem um tamanho total, que no caso aqui são as 10 tentativas que tu vai fazer, e também quando tu está tratando de variáveis discretas. Né, tu tem uma questão, duas questões, três questões, tu não tem meia questão, tu não tem 0,7 questão. É a mesma coisa que tu está tratando de filhos, quando tu está tratando de casas, sei lá, algo assim. Ok? Então, por isso, binomial. Se não, tem outras opções, que quadrado, Poisson, etc. Que também tratam de discretos. Agora, bem, vamos fazer a conta então. Tá. Se tu queres tirar exatamente 6, significa que das 10 tentativas, tu queres acertar 6. Mas perceba que a ordem que tu faz não importa. Né? Tu pode acertar as 6 primeiras, ou as 6 últimas, ou as 3 primeiras e as 3 últimas. Então, como a ordem não importa, é por isso que você precisa desse termo aqui na frente, que é a combinação. Ok? É ele que te dá a quantidade de possibilidades de acertar 6. Ok? Tá. Né? Tu entende o que eu quero dizer, né? Tu não precisa acertar só as primeiras ou só as últimas. A Sim. ordem que você acerta não importa, basicamente. Então, quando a ordem não importa, a gente usa combinação na estatística. Quando a ordem importa, a gente usa arranjo. Por aí vai. Muito bem. Aqui a probabilidade de sucesso. Como tu quer 6 sucessos, tu eleva a 6. É uma coisa comum na probabilidade que tu multiplique, né, as probabilidades daquilo que tu queres. Então tá aqui, o que tu queres está aqui, 6 certos. E como tu tem 10 tentativas, então 10 menos 4 falhas tu vai ter, elevado na probabilidade de uma falha individual. Então a binomial ela te dá a probabilidade de uma combinação de eventos quando tu tens a probabilidade de um evento individual. É para isso que ela serve. Portanto, agora seria só responder essa conta aqui, beleza? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a gente imagina, voltando lá naquele exemplo, eu quero saber a probabilidade de 8 eventos serem menores que 1,5 no universo de 9. Então, eu faço a probabilidade disso, né? A probabilidade de 8 sobre 9, que é o que eu quero saber sobre o total, não é isso? Mas isso já não está envolvendo exatamente a distribuição binomial, né? É que na prática, naquele problema, ele deu a distribuição binomial para tu usar no p-value. Não fez a conta da distribuição binomial, certo? Ele não fez a conta, ele só falou, ó, probabilidade de acontecer esse evento aqui é 0,04. O evento que te colocaria na zona crítica, sacou? É 0,04. Que foi o que aconteceu. Então, né, daí tu teve que aceitar. Então, meio que tu não usou a distribuição binomial lá, mas caso use, essa estratégia que eu acabei de explicar, ok? Porque ela não fez conta de distribuição binomial ali, nem tua colega, nem para resolver esse problema precisa. Então, vamos lá. Então, esse a probabilidade de acertar total sobre 6, que são os acertos que eu quero ter, né? Vezes esse 1 é o quê? 1 na parte de cima? Isso, 1/5. Esse 1/5 é a probabilidade de um sucesso individual. No caso, é o cara acertar a questão aqui. Chutando, né? Então, é a probabilidade de um sucesso elevado à quantidade de acertos? A quantidade de sucessos que tu queres, exatamente. Tá. Vezes o fracasso elevado a 10 menos 6, que seria... Exatamente. Tá, eu acho que eu entendi, né? É uma distribuição assim de começo de conteúdo. Mas ela é importante para ter as bases, sabe? Ai, meu Deus do céu, gente. Olha, matemática para mim é muito... É um war do Borão. Eu acho que você está indo bem aí. Pelas coisas que eu vejo diariamente, você está muito bem. Sim, eu acho que tô, né? Mas chega lá, me dá um branco, eu não sei o que acontece comigo, eu surto e eu não sei, Vá travo. com confiança. Eu vou te dizer que não tem nada mais importante que confiança na prova. Deve estar pensando, mas eu não confio em mim. Mas se minta para si mesmo. A gente faz isso o tempo todo, pô. Verdade. Pronto, agora olha só. Aí eu ontem vi que ele botou lá um exercício 3. Umas folhas de exercício 3 que eu já resolvi. Qual é o meu problema? A minha professora maravilhosa, que eu caí numa turma de uma professora, ela nunca abriu o SPSS.
Então, eu não sei ler tabela de SPSS, tá? Entendi. Quais são as questões aqui dessa folha que eu não consegui resolver? Justamente as questões que tem gráfico de SPSS. Aliás, não, só teve uma questão de que não é de SPSS que eu não resolvi. Deixa eu enviar de novo aí para o seu, Tá bom. pro seu WhatsApp para você conseguir ver. Questões exemplo da avaliação 3. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Questão exemplo da avaliação 3. Tá aqui. Nossa, quanta coisa, hein? Pois é. Parece que vocês querem fazer pós-graduação, Não, doutorado. eu daqui a pouco vou trabalhar na NASA, vou largar a odontologia e vou. Precisa disso, Eu acho mano. que eles querem que a gente vá para a NASA, né? Precisa disso, nossa. E qual é a Olha, questão? Questão exercício 3? 2. 2? Nesse exercício 2 aí, eu não entendi. Vamos ver se eu entendo, né? Parece ser ridículo, mas pronto. Tu disse que parece ridículo? Poxa, então você tá com a moral aí, vamos ver. Uma população NT cresce linearmente com o tempo. Beleza, não é exponencialmente, é linearmente. Foi efetuada uma regressão linear tendo substituído a equação 11.5 mais 2.8t. Muito bem, então ele pegou os dados lá, escreveu a equação que prevê a posição de determinadas coisas. Né? Conhecendo os dois primeiros pontos observados, tá ali, poderá dizer que o resíduo y menos y previsto associado ao primeiro ponto é... Bem, aqui tem que fazer a continha, né? Mas Tem que qual é pegar... essa fórmula? Que eu não sei que fórmula que é essa. Não, tem duas fórmulas aqui. Uma é essa, que foi obtida pela regressão linear da suposição que ele fez aqui, ok? Muito bem. E a outra é você obter essa diferença aqui, que a gente chama de resíduo. Tá bom? Deixa eu ver aqui, cadê o formulário disso? Daí tu vai ter que avaliar o valor do resíduo aqui, que vai ser simplesmente, então, tu descobrir qual é o N da equação e diminuir pelo N que foi Mas o medido. N já não dá aí, o N? Mas ele deu o N medido, entendeu? Não o N previsto pela equação. São coisas diferentes. Ah, esse Y é o N? Exato. Ah, gente, mas por que eu não boto o N aí, meu Deus? Bota Y. Pô, É que se eu na equação soubesse. vai estar sempre em Y, né? Nas tabelas, nos formulários, vai estar sempre em Y. Agora, o N é porque tu está falando de uma população. Mas se estivesse falando, sei lá, de quantidade de hemoglobina no sangue, daí estaria falando outra letra. Então a gente usa Y, que normalmente é o que está associado com regressão linear. Então, como é que eu faço isso aí, essa conta? Agora, veja que tu vai achar bem, bem fácil mesmo. Tu vai querer comparar com o primeiro dado aqui, com o 14.2. Veja que o 14.2 ele apareceu num tempo igual a 1, não é mesmo? Então você vai pegar esse tempo igual a 1 e vai jogar aqui na equação. Tá, E vai me dizer qual é o N, beleza? tá. Então, peraí. Então é 11,5 mais 2,8. Basicamente. Isso dá quanto? Peraí. 14,3. 14.3. Então agora você tem que fazer a conta aqui, ó. 14.2 menos 14.3. Foi o que você achou no previsto. Ah, Se previa esse valor, mas se obteve um pouquinho menos, né? peraí, então é 14. Então eu tenho que fazer o 14,2. 0,1. Menos 0,1. É isso, menos 0,1, isso, desculpa. Isso aí, então foi o que você obteve. Mas eu Agora, poderia fazer com o 17? não, porque ele falou aqui, associado ao primeiro ponto. Então ele deu isso aqui só Ah, para trollar, entendeu? ok. Pegadinha, então. Pegadinha. Então você achou um valor aí que não Então, está em nenhuma das previsto. possibilidades. Então, esse Y previsto é aquele N que ele colocou ali. Isso, é o Y. Ah, tá, Seria tá. se a equação valesse sempre, né? Mas como ela é só uma aproximação, Ah, tá, ela é uma entendi. boa aproximação, mas não é perfeito. Então você achou essa diferença aí de menos 0,01. E aí, qual das opções está isso? Letra C.
está entre menos 0,2 e menos 0,05. Menos... Parece que é, né? Deixa eu Menos confirmar aqui. 2 e menos Acho que é 0,05. Exatamente. Se deu 0, se deu letra menos C. 0,1, tá aí mesmo. É É letra isso C. mesmo. É letra C. Muito bem. Bom, e agora vamos lá para a questão. Tu entendeu então bem essa? Então, Essa ó, veja aqui. que dessa vez ele te deu a equação, né? Às Então, eu vezes, falei para você que era ridícula, que eu não estava entendendo esse Y, o N aí, a confusão, mas agora eu já entendi. a questão é que às vezes ele vai te dar a tabela, e da tabela você vai ter que identificar quem são os elementos da equação, né? O Sim, 11.5 e o 2.8 são elementos da tabela, beleza? sim, senhore. Beleza. Pronto. Agora vai lá para o exercício 11. Tá bom, vamos ver, vamos ver. Lá embaixo. Não me vem com tabelona, puta. Ih, é tabelona. Putz, aí ferrou. Vamos ver aqui se eu entendo o que está rolando, né? Foi efetuado um estudo, blá blá blá, sistólica, aplicando os parâmetros SPSS, O meu problema é esse. Chegou a SPSS, acabou com a minha vida. regressão no SPSS. Pô, toda hora um problema novo. É, meu filho, você viu que eu sofro. O meu problema também é estatística. Ó, Muito bem, muito bem. Tá falando de resíduo aqui de novo, né? Então provavelmente é parecido com aquele do problema. Só que dessa vez tu vai ter que identificar, né, quem é cada coisa aqui na parada. exata, meu problema é esse. Pode crer. Sabendo que o primeiro valor observado foi da idade de 16, pressão 118, tá bom, pressão, né? Qual o valor do resíduo y menos y previsto? Então, a conta supostamente é para ser a mesma. Né? Então, Sim. agora, o que você vai ter que fazer aqui é encontrar a equação pelos termos que estão enunciados. Depois também jogar na equação. Então, por exemplo, esse B aí é o quê? O B? Unstandard. Que? Tem um coeficiente que é. Unstandardized coefficients. E tem o estandartizado que não é estandartizado. Pois é, né? Aqui eu acredito que tem que usar esse primeiro. Que é constante. Isso. Até porque tu não tem ali no standardized, né? Tipo, como eu posso dizer? É como se fosse normalizado, né? Como se fosse normalizado esse standardized coefficient. Só que tu não quer que um dado normalizado, porque tu não quer jogar em nenhum software nem nada do gênero. Tu quer pegar qual é a pressão da pessoa. Entendeu? Uhum. Então tu tem que pegar o dado bruto do jeito que ele tá. Que nem quando a gente está trabalhando com distribuição Z, a gente não normaliza a parada lá. Uhum. Esse standardized, tem que perguntar para minha mulher, ela é professora de inglês. Standardized coefficient é como se você tivesse normalizado o teu unstandardized coefficient, ok? Entendi. E A tem ideia é um essa. beta aí no meio dessa história. Então, esse beta aqui ele nem coloca porque ele é normalizado, então seria 1 sempre, entendeu? Era para ser o número 1 aqui sempre. Da mesma forma que quando tu está fazendo lá a distribuição Z, a média sempre vira 0, não é? Lembra disso? Não, Quando, repete, como é que é? lembra quando você está lá fazendo distribuição normal e daí você Hum, tem a variável Z, e sim, daí no gráfico da distribuição normal da variável Z, a tua média é sempre 0, sim, sempre no meio do gráfico? sim. É isso. Então, se tivesse uma tabela Z com aquilo, nem mostraria, porque a pessoa sabe que aquilo é 0. Da mesma forma que aqui o beta é normalizado, né? Aqui também seria 0, porque seria o coeficiente linear da reta, sacou? Hum, Da reta normalizada seria 0. Só que a nossa reta começa aqui no 108. 108.945, beleza? uhum. Então esse aqui, se tu lembra um pouquinho lá da matemática, é o coeficiente linear, é o B da equação. É o B. Então, bem, eu vou copiar essa parada aqui para poder escrever um pouco, porque nesse PDF que não dá para escrever. Então deixa eu escrever aqui, ó.
Então você olha para esse gráfico, quando você vê o Standard Coefficient, tu já sabe que é o que tu quer pegar. A equação da regressão linear é isso aqui, ó, y igual a x mais b. Por isso que ele chama o resíduo de y, tá? No nosso caso lá era n. Aqui a gente pode chamar de P de pressão, sacou? Esse constante que tu falou, muito bem observado, chuta que vai ser essa constante aqui. Isso. E agora falta só tu identificar quem que é o que na matemática do Brasil a gente chama de coeficiente angular, aqui em Portugal eles chamam de declive, esse A aqui, beleza? É um cara que está no gráfico. Da mesma forma que esse aqui está associado com valor constante, eu quero te mostrar rapidinho a matemática que está rolando aqui, tá? Essa equação, ela é uma reta, beleza? Ela poderia ser, por exemplo, essa reta aqui. Essa reta, no contexto do problema, está me dizendo que a pressão sistólica da pessoa aumenta com a idade. Sim. É uma aproximação meio maluca, mas é o que ele está fazendo aqui, tá bom? Cada ano que passa está aumentando uma determinada quantidade. Inicialmente, aqui no estudo da pessoa, pelo que eu entendi, inicialmente aqui, a pressão então é esse 108,945. Tá bom? Essa é a inicial. Porque aqui é o T igual a zero, sacou? Daí vai passando 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, assim vai. Né? Isso. Daí, como a conta é linear, né, como é uma reta, o crescimento é homogêneo. Passa um ano, aumenta uma quantidade. Mais um ano, aumenta essa mesma quantidade. Assim vai. Não é que nem uma curva exponencial, que cresce, né, muito depois de um tempo. Então, qual dos dados vai te trazer essa informação aqui nessa tabela? O dado que está associando a idade. Porque é devido ao avanço da idade que esse gráfico aumenta, né? Que a pressão na prática vai aumentar, certo? Então, o cara que está associado à idade aqui no teu gráfico é esse cara aqui, né? 0,505, sacou? Então, ele é o A. Então, esse cara é o A, esse cara é o B. Então, na prática, matematicamente, ele está me dizendo o seguinte: cada ano que passa, a pressão da pessoa aumenta meio ponto. Tá bom? Sim. É isso. Então, passou um ano aqui, vai aumentar meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. Chegar na idade que o problema está interessado, que é 16. Então, ele mediu, né? A pessoa mediu mesmo lá na maquininha, e a pressão deu essa. Mas agora, qual que seria a pressão esperada? Para encontrar a pressão esperada, você tem que fazer o mesmo que você fez no problema passado, que é jogar na equação, ok? Jogar a idade que a pessoa tinha ali na medida nessa equação. Então, você vai colocar 16 aqui no T e vai me dizer qual é a pressão, beleza? Peraí. Que é uma interpretaçãozinha, né? Até parece fácil depois da interpretação. Peraí, rapidinho. Esse T, então, é a idade que ele tá me dando, de 16. Isso. Tá. Então, peraí. Ai, merda. Peraí que eu cliquei errado. Tem que fazer tudo de novo. Peraí. Deu 117,025. 117,025. Muito bem, muito bem. E agora, para calcular o que o problema está pedindo, o que você tem que fazer? É diminuir isso da... Não. Continua, isso mesmo. Diminuir isso da pressão de 118? Isso, pô, confiança, isso mesmo. Então, peraí. É sempre a medida menos a prevista. Dá menos 0,975. Então, Não, é sempre a aproximadamente... medida menos a prevista. No caso aqui vai ser
118 menos o que tu mediu. Ah, Então vai vai dar ser uma resposta 118. positiva, tá bom? Ah, então peraí. Tá. Então 118 menos. Você falou que é o que? Y é o. Peraí. Ah, o previsto é sempre depois, tá? Exato. Tá. 0,975. Isso, a mesma resposta que antes, só Só que que positivo, positivo. né? Então, qual das opções aí você acha? Letra A. Letra A, exatamente. Tá. Tá, E então aí, já entendi. curtiu? Curtiu a ideia? Agora Então sim. lembra que quando tu tá falando de regressão linear, tu tá falando de uma linha, uma reta. Então, cada elemento aqui tem um motivo do porquê ser. No caso, Sim, é porque eu não a tava. pessoa nasce com essa pressão. Sim, é porque eu não tava sabendo da onde que eu ia tirar esses dados, entendeu? Aham, a tabela te dá um monte de coisa, né? Só que não precisa usar todas elas. Pois Tá? é, pois Isso. é. Então, por exemplo, o que é essas paradas aqui? Vamos dizer assim, é o erro do B. Entendeu? Tu não vai usar aqui para nada, porque tu está supondo que a reta é verdadeira para fazer a conta do resíduo. Mas se tu quisesse pensar assim, um erro, né, um erro, uma margem de erro para a tua resposta, tu poderia pegar esses valores aqui que são a margem de erro do B, beleza? Mas Sim, isso no contexto aqui não serve para nada. Não serve para nada. tá. Entendeu? É isso. Standard error? Também não. Tipo, tá pedindo alguma coisa de desvio padrão? Não. Não, então deixa pra lá. Por aí vai, né? Tá. Pronto. Agora, exercício 14. Lá vem bomba. Vamos ver o 14. Essa folha aqui? Não. É, É? é. O Não, não. 14. Acho que é a outra. 12, 13, 14. Oh, meu Aí. Deus. Oh, my God. Deixa eu ver o probleminha aqui. Uma regressão linear, teor de colesterol. Variável dependente, deposição das artérias, variável dependente, 12 indivíduos. Beleza. Daí. Quando fala variável independente, essa no caso seria o B. E a variável dependente Variável. seria o A que tem o X ali para Não, 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 multiplicar. não, não, não. Não. Não tem nada a ver. Bem, não é que não tem nada a ver, mas é que a variável independente seria o y. A variável independente seria o x, porque ela não depende de nada. Oh, meu Deus, tem alguma coisa. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora, o y, ele depende do valor do x, certo? Ah, tá. A ideia é essa. Então, é isso que tu tens que ver aqui. Agora, o problema está pedindo aqui, puta merda, pediu um monte de coisa. Qual o valor máximo do intervalo de previsão para o cálcio de um indivíduo de colesterol 160, 260? O valor máximo do intervalo de previsão para o cálcio de um indivíduo com colesterol. Muito bem. A nossa equação aqui, teor de colesterol e a deposição de cálcio. Então, o cálcio seria o Y, o colesterol seria o X. Ok? Então, peraí. Então, peraí. Deixa eu copiar essa parada aqui. Pô, mas essa conta aqui do desvio padrão conjunto aqui, que porra é essa? Nossa, nem tô ligado dessa equação aqui, mano. Não, sério, resolver essa conta aqui é pedir pra morrer no meio da prova, né? É Pois é, isso, mano. Mas ele te deu a obrigada. resposta aqui. Mas o que é isso, né? O que é isso? Lembra-se que seria o coeficiente anular? Isso daí é assim a fórmula Y previsto mais ou menos o T crítico com 2 graus de liberdade vezes esse valor aí dessa equação. Uhum. Doideira, que onda, que onda. Cara, aí tá complicado aqui, mas eu acho que a gente vai ter que criar nossa equação, né? Nós temos de Vai. novo ali usando os standards coeficientes. E ele deu aquela coisa. Eu acho que isso aqui tem a ver, né? Se ele deu isso aqui, tá falando, olha só, presta atenção aqui, ó. Se ele deu isso aqui, esse valorinho, que surge de uma conta de desvio padrão entre os dois valores aqui. É o meio que um coeficiente de correlação. Hum. E ele nos deu do cálcio, aqui é igual a um A, colesterol, pô, mas cálcio e colesterol é a mesma letra, né? O colesterol, cálcio vai ser K, tá bom? O colesterol vai Tá. ser C. Então o C, independente, K, dependente. Quem é o B? Esse cara.
Então, peraí, rapidinho. Deixa eu só acompanhar aqui. Só que ele está pedindo uma coisa específica no enunciado. Olha o detalhe do enunciado. Se eu entendi bem. O detalhe do enunciado está aqui, ó. Valor máximo. Sim. É o valor máximo do intervalo de previsão. Então, tu vai ter que usar esse dado aqui para pegar o valor máximo, entendeu? Sim. E tu vai ter que chegar na resposta do cálcio aqui, jogando o que ele pediu de colesterol, que é 260. Mas depois que você fazer essa conta, eu acho que você vai ter que somar 6,2 em todo mundo. Mas eu acho que tem um T lá na tabela de T também. Peraí, mas vamos lá. O cálcio, fazendo com cálcio de 260, não é isso? Um T, mas para que esse T? Sei lá, tá na foto. Vou te mandar a foto da fórmula para você ver aqui. Peraí. Peraí, só um minuto. Ó, enviei. Vamos ver. Just a second. Sendo o WhatsApp aberto aqui. Muito bem. Deixa eu abrir aqui para você ver junto comigo. A tela fica vermelha do nada. Muito bem. Bem, tudo bem. Ah, olha só. Y previsto, tem essa coisa. Mas é o intervalo de previsão. Sim, sim. Ah, entendi. Legal, legal, Renata. Então, me parece que não é regressão linear nesse caso. Cai no bait. Só precisa encontrar esse T de 0,05, que é o que ele cita no enunciado, né? Se tu ler lá no enunciado, ele cita, olha só aqui, ó. Tome alfa 0,5, tá? Tá. Daí tem que achar lá na tabela T qual que é o alfa de 0,05. Mas então, qual é a grande questão aqui? Para eu ir na tabela T, são 12 indivíduos. Então eu tenho que ser o T para 10 pessoas, né? Porque é menos 2, porque é uma coisa de duas dimensões, né? Cadê minha tabela T? Aqui mesmo. Aí, achei. Então, para T igual a 10. Peraí. Ó, 2.228. só que tem um detalhe aqui, tá? Você achou o T, maravilha. Então agora o que a gente tem que fazer? O valor máximo que ele está pedindo vai ser o cálcio previsto. Agora mais, né? Só está se importando com o valor máximo, certo? Esse 6,2, certo? Me parece que é isso. Tu achou o T já, né? Qual que foi o T que tu achou? 2,228. Tá, eu tava pensando que era. Bem, vamos arredondar para 2,2, pode ser? Tá. Tá bom. Que eu acho que é um pouquinho menos, mas isso é discutível. Porque tem essa questão de ser o -1 ou -2, né? Mas tudo bem, vamos deixar 2,2 que é certeza daí. Agora tem que achar o K previsto. E o K previsto tu vai achar com essa equação aqui, não é? Só que agora você vai ter que fazer a conta, né? Você vai pegar e vai jogar 260 aqui no lugar do C. Então, peraí. Então, já me embaralhou aqui a minha cabeça. Peraí. Tá calma nessa hora. Vamos lá. Tá. Deixa eu só ler aqui para poder ver se eu consigo acompanhar aqui o raciocínio desde o início aqui. Então, a relação entre o colesterol e o cálcio. Pronto. A gente botou o cálcio. Porque o cálcio é variável dependente, então a conta vai ser em função. Tá, já entendi. E o C, que é o colesterol, é independente, tá. E aí, o A. Tá.
Menos 108. Tá, já entendi. Tá, então o K tem que achar o K. Peraí. Deixa eu calcular o K, então. Isso, a equação já está aqui embaixo, né? Tá. Deixa eu só trazer esse carinha também. Então, ó, já decorou que na nova o teu professor gosta de pegar os primeiros caras ali para escrever a regressão. A conta é... Cadê a fórmula que você colocou? Por que é menos 108? Ah, tá, porque tá negativo ali. Tá. Isso. Então deu um resultado de K de 39,83. 6. 39,83. 83, né? Que se for arredondar, vai botar 84, né? Ou se tu quer arredondar com uma casa depois da vírgula, que nem a gente arredondou o teu T, Sei fica lá. 39,8 mesmo. Tá bom. Então 39 do K vai ficar de 39 do K. Pronto. Então agora você pode pegar essa equação e no lugar do K colocar esse valor e encontrar o valor máximo. Tá. Peraí. Deu 53,44. Arredondando para 54, então, né? Tem opção ali, eu acho, né? A resposta é A mesmo. Caraca, tamo voando hoje. Meu filho, só você, porque eu nunca que eu ia saber que era para fazer assim. Que nada. Eu já tentei fazer. Só enrolando aqui. Então eu tenho que só decorar o que é o que na tabela aqui, quais são os dados que eu tenho que usar. Exato, o que vai entrar na equação, exatamente. É isso. A merda é essa só. Isso. Depois o resto da equação é bem simples até se para pensar. Sim. O problema é saber o que eu vou usar. Exato. Tá, e agora o 15. Agora o próximo. 15. Muito bem, minha amiga. Outra tabelinha delícia, cara. Pois é. Que maravilha. Uma multinacional está interessada em fazer alguma coisa aqui. Deixa eu só copiar isso. Jogar maiorzinho lá no meu 4. Uma multinacional está interessada em perceber como é que o preço de um indivíduo, de um dispositivo, de um indivíduo, tô comprando fabrica pode afetar o número de vendas. Para escolher 20 cidades, dado país, registrou os preços do número de vendas realizadas. Então, de novo, né, nós vamos ter uma equação que uma coisa depende da outra. Né? Sim. O preço, o que seria o... Vai depender do preço, né? Uma coisa aqui vai depender do preço. O número de vendas vai depender do preço, certo? Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó, rapidinho. A, P mais B. Ok? No final, foi efetuada a regressão linear entre as duas variáveis, sendo subtidos os seguintes resultados. O B, 59, o P, menos 1,3. Veja como faz sentido, né? Quanto menor o preço... Né? Onde que você viu? Onde que você está vendo isso? Aqui. Tá bom. Quanto menor o preço, mais vende, né? Sim. Então, se tu olhar essa equação, perceba que o A dessa vez está negativo. Justamente porque se tu pensares uma matematiquinha bem básica aqui, tu vai ter uma reta decrescente, tá bom? De venda por preço. Porque quanto menor o preço, né? Veja aqui, quanto menor o preço próximo de zero aqui, maior as vendas, tá vendo? Vai aumentando o preço, vai diminuindo a venda, aumentou o preço, diminui a venda, tá vendo? Uhum. Então, se tu se apegar nessas coisas, tu vai se sentir mais segura na hora da prova. Eu me sinto explicando, imagina tu na hora da prova. Beleza? Relativamente ao valor de teste representado para a hipótese nula de que o coeficiente de regressão B1 é igual a zero, poderá se dizer que... Porra, entendi nada. Caraca, isso aí eu tenho que dar uma pensadinha. Acho que tem que fazer um teste de T aí para isso, né? Eu acho que tem que achar a variável T aqui. Agora tu falou. Deixa eu ver se tem aqui isso, gente. Peraí. Tem aqui intervalo de confiança para a média. Não é isso que ele quer, ou ele quer isso? Intervalo de confiança para a média.
Sim, vai ser importante porque tem a ver com o T, né? Não sei nem o que eu faço aqui, que cálculo que eu uso aqui nisso. Foda. Eu também tô meio assim nesse. Me dá só um segundo para eu pensar, tá? Tá, Só um tá. Sem segundinho. pressa, sem pressa. Tá saindo aqui uma ideia boa. Só preciso de um pouquinho de pensamentos aqui mais tranquilos. Porque tu pode associar o T, ele quer valor do teste T. É meio que o que tu fez no outro problema. Já É porque fiz assim, isso no outro o que já me problema. falaram é que quando o teste de T é muito alto, assim, tá tipo 10, rejeita a hipótese nula. Sim, sim, eu te falei isso na última aula. Ah, é verdade, obrigada. Eu acho que era isso. Vamos ver, mas eu acho que a gente pode pensar um pouquinho aqui. De fato, daria, né? Mas não é bem isso que o problema está pedindo, né? O que as opções dão ali de resposta? Ah, não, Problema. é isso mesmo, é isso mesmo. Olha só, está fora da região. Está fora da região. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Colar aqui também. Agora ele pergunta aqui o intervalo de confiança. É que ele não dá explicitamente qual que é, né? O T na Exatamente. tabela. Ele dá alguns T, assim, se esses T's forem os T's da tabela, né, tá bom. Ele diz aqui que o teste T, né, foi menos 7,430 o preço, né? Sim. O nível de significância é 0,0. Esses números de fato estão grandes pra caramba, né? Para teste T. É isso. E daí o que, que você argumentaria aqui, já que eles estão grandes pra caramba? Dessas opções. Então, além de estar grande pra caramba, o p-value está menor que 0,05. Então, rejeitar a hipótese nula a gente já aceitou. Agora, o intervalo de confiança aqui é que eu não sei como é que calcula isso. Vamos ver. Tem a fórmula, que é y previsto, que seria esse V, né? Mais ou menos aquele T crítico lá. E aquela fórmula gigantesca que tinha na outra que já dizia o resultado. Sim. Olha, eu preciso ir rapidinho no banheiro, tá bom? Tá, vai, vai, Na vai. volta eu já te dou a resposta. As Tá, ideias peraí. surgem no banheiro, só um segundo. Tá bom.
Muito bem, acho que eu tenho uma ideia para a resposta agora. Bom, Vamos avaliar cada uma das coisas, tá bom? Acho que isso tá. é melhor de pensar. A primeira opção ali, ele fala está fora da região da hipótese nula. Muito bem. É verdade, né? Porque quando a gente olha para o número aqui, no 7,43, ele está fora. Sim. Muito bem. Agora, na B, o que a gente vai pensar aqui? Está fora da região de não rejeição. Bem, isso também é verdade, porque o número está fora. Sim. Agora, o A seria mais preciso, né? Porque esses números ali são muito altos. Muito. Agora, vamos para C. Está dentro da região de não rejeição da hipótese nula de menos 2,7 a 2,7. Bem, se tu olhar o menos 7,430, também tá fora, né? Sim. Muito. Isso. Muito bem. Então, por isso que essa aqui não é verdade, né? A gente pode excluir ela. Porque aqui tá dizendo que tá dentro, né? Então, tá dentro. Beleza? Agora a D. O que é a D, né? É muito diferente até a primeira casa, ao que seria obtido através de um cálculo manual, sabendo que o coeficiente de correlação linear é menos 0,868. Bem, a gente poderia calcular isso aí manualmente, né? Sim. Esse cara é aquele t que é o b vezes a raiz quadrada do n menos 2, né? Assim que calcula o t, né? É. Daí dividido pela outra raiz quadrada lá. Então eu acho que fazendo esse cálculo aí seria bem provável de ser muito diferente disso. Mas teria que fazer o cálculo. Mas olha só, ali em cima tem o standardized coeficiente. Está dizendo beta menos 0,868. Pois Isso é é. o coeficiente de correlação linear? Olha. Está dizendo que é o coeficiente de alguma coisa. Sim. Esse aqui é aquele R. Aqui nessa tabela SPSS eles não chamam de R. Mas normalmente a gente chama de R nas outras tabelas, que é o seguinte: quanto mais próximo de 1, mais correlacionados estão os dados. Exatamente Sim. isso. Beleza? E aqui tu tem um valor negativo ainda. Tem uma bem, supostamente, tu tem uma correlação próxima de 1 aqui, né? Porque aqui é decrescente, né? Então tudo bem ser negativo. Uhum. E tá supostamente próxima de 1. Ok? Sim. Só que um negativo, né? Que é o que a gente espera. Então, ser muito diferente, né? Eu não diria que é, né? Também acho que não. Pois é, então Eu estou seria o A entre a ou a letra B. A e a letra B. Exato, A ou a B. O que muda aí vai Agora, o que muda é o range, né? É. O que muda é o range. Mas eu diria que o A é mais preciso. A letra A. Uhum. Deixa eu ver qual é a resposta, peraí. É letra A. Aí, ó. Mas por que é mais preciso? Porque tu tá pegando uma região maior, né? E mesmo assim ele tá fora. Então tu tá para um nível de significância maior na região A. Mas Uma por que coisa é você dizer que tá fora. Olha só, vamos pensar na Z mesmo, normalzinho. Uma coisa é você dizer que tá fora pegando um sigma aqui de precisão. Outra coisa é você pegando uns 3, 4 sigmas aqui. Pô, se tá fora aqui nesse caso, tá. só no rabo, daí é porque o negócio é treta. É porque tá Entendi. fora mesmo, entendeu? Tá, Beleza? entendi. Essa é a Tá. ideia, por isso que lá é mais preciso. Então tá. Legal, Então, é né? uma questão de interpretação também. Até mesmo porque tivesse fazer aquele cálculo bizarro lá, não ia ter condição. Não, muita coisa já tá feita aqui pra ti quando tem a tabela, você tem que saber ler ela, tá? Sim. Isso. Ou E sim. leia no contexto do teu professor, que é sempre a mesma coisa aqui, praticamente. Sim.
Pronto, olha, as minhas dúvidas eram basicamente essas. O resto, eu, no final de semana, estudando, consegui já pegar o fio da meada. Que bom, fico feliz. Você tá muito bem pra prova, vá com confiança que vai dar Olha, eu tudo não sei certo. não, tá? Porque eu preciso tirar 12 para passar. Mais de 50% você tira. Ele com Olha, certeza vai colocar umas questõezinhas assim pra dar uma notinha. Deus te ouça, meu filho, porque olha, eu vou te dizer, reprovar essa matéria, eu não desejo para ninguém. Fazer isso de novo ia ser um saco mesmo. Mas tenho Nossa, certeza tá que vai dar doido. tudo certo. Mas Mas me também só fala faço quando essa sair o matéria de novo. resultado, tá bom? Tá, Show de pode bola, deixar. Renata. Tudo de bom aí, boa sorte na Olha, prova. muito obrigada, viu? Eu que agradeço a confiança. Ó, vamos falando aí. Vamos, tchau, tchau, valeu. Tchau, fica com Deus. Bom dia.